Olá para todos e vamos a mais um estudo. Jesus é irmão do diabo? Você sabia que o Jesus dos Mormons é irmão do diabo? Veja o que eles ensinam. Veja aí e veja o livro também de onde foi tirado. Veja aí. A posição de Cristo como Salvador do mundo é rejeitado por um dos outros filhos de Deus. Ou seja, o diabo também é filho de Deus para eles. Ele era chamado Lúcifer. E este espírito irmão de Jesus tentou inutilmente tornar-se o salvador da humanidade. Então, sendo assim, o diabo é filho de Deus como Jesus. Então isso é na visão deles, que acaba sendo um insulto. Jesus e o diabo são irmãos. Sendo assim, se ambos são filhos de Deus, o pai do diabo e de Jesus é Deus. Ambos são irmãos. Isso mostra, além de blasfemar, não sabem interpretar a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre a existência do diabo e a existência de Jesus. E assim chegaremos à interpretação correta e refutando o ensino deles que nada tem a ver com a Bíblia. A Bíblia ensina diferente. Veja que o texto que lemos diz assim: a posição de Cristo como Salvador do mundo é rejeitado por um dos filhos de Deus. Fica claro que chamaram o diabo de filho de Deus. O diabo não é filho de Deus. Ele é uma criatura. Veja que em Jó, capítulo 1, verso 6, chama os anjos de filhos de Deus e Satanás não é chamado de filho de Deus. Lá diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja bem, chamou os anjos de filhos de Deus e Satanás não. Por quê? Tanto Satanás como os anjos de Deus são seres criados por Deus. Satanás não nasceu o diabo. Ele era um anjo de luz semelhante aos demais anjos. Todos foram criados por Deus. Tanto Satanás, os demônios e os anjos de Deus foram todos criados. Então, por que o escritor não chamou Satanás de filho de Deus? Filho aqui significa identificação de natureza. Quem peca é chamado de filho do diabo porque se identifica com o diabo. Isso se aplica também aos seres humanos. A Bíblia deixa claro: quem peca é filho do diabo. Vamos a alguns exemplos. Os judeus disseram para Jesus que eram filhos de Abraão. Se não me engano é João 8:40, 44, por ali. Jesus disse que se eles fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas eles eram filhos do diabo porque faziam a vontade do diabo. Abraão era filho de Deus porque se identificava com Deus. Os fariseus se identificavam com a natureza do diabo. Por isso eram filhos do diabo. Em 1 João 3, do 10 em diante, lá explica bem que quem vive no pecado é filho do diabo. Lá diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não ama e não perdoa é filho do diabo, porque se identifica com a natureza do diabo. Então fica claro, filho ali não é criação, é identificação de natureza. Quem peca é filho do diabo porque se identifica com o diabo. O diabo não pode ser irmão de Jesus porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Em Colossenses 1, verso 16, diz que todas as coisas foram criadas por Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele. Como Jesus poderia ser um espírito irmão do diabo, sendo Cristo o Criador de todas as coisas, inclusive do diabo? Como poderia Cristo ser irmão de alguém criado por Ele? Não tem como. E Jesus não é espírito. Jesus é corpo glorificado. Satanás é espírito. Jesus é plenamente Deus. Satanás é um anjo caído. Jesus nunca foi criado.
Ele é Deus de eternidade em eternidade e a Bíblia prova isso. Isaías disse que Jesus é o Pai da eternidade. Só Deus é eterno. Satanás passou a existir quando foi criado. E em Isaías diz: perfeito foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Um dia o diabo veio a existir. Jesus já existia, de eternidade em eternidade. O Jesus dos Mormons é inferior, não é o mesmo do nosso. Então, para os Mormons, Jesus é inferior. As Escrituras também deixam bem claro que Deus é transcendente acima da sua criação, o que significa que não há comparação entre Jesus, o Criador, e Satanás, a criatura. Jesus é o Criador. Por ele foi criado todas as coisas que há no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, até o diabo. Os atributos da divindade que a Bíblia dá para Jesus não dá para o diabo. Paulo chamou o diabo de Deus. 2 Coríntios 4, verso 4. Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é o Deus dos ímpios. Satanás é o Deus dos pecadores. Mas é um título. Deus porque o mundo serve a ele. Não é Deus na sua essência. Não é Deus por natureza. Porque um dia ele foi criado. E Deus não é criado. E você sabia que até mesmo Deus Pai, o Deus Jeová, os mormons acreditam que Deus um dia foi homem como nós. E nós um dia poderemos ser como Deus, como ele é hoje. É um Deus progressivo, é um Deus que progrediu. E se você progredir, um dia você será como Deus. É isso que eles ensinam. O Deus dos Mormons é um Deus progressivo, que um dia foi homem. Ele foi progredindo até chegar a ser Deus. E se você progredir, um dia será como Deus. Assim como eles ensinam. Veja na sua tela. Veja o que eles dizem. Como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Ou seja, Deus foi como nós. E nós poderemos ser como Deus é. Se a gente progredir, seremos como Ele. Então Deus foi homem. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eterno é algo sem fim. Nós não vivemos na eternidade. Deus vive na eternidade. Então não tem base, fundamento, não tem nada. Isso é um insulto, na verdade. Nunca aceite ensinos que não têm fundamento bíblico, que não são fundados na Bíblia. Você pode acabar blasfemando contra Deus sem saber. Muitas pessoas que seguem religiões como Mormon, Adventistas, Testemunhas de Jeová, muitas pessoas seguem essas religiões na sua simplicidade. E depois de um tempo, muitos nem vão aceitar mais que estão errados. E muitos vão descobrir quando está aprofundado. Consulte a Bíblia. Nunca aceite ensinos estranhos das Testemunhas de Jeová, do Adventismo, Mormon, Espiritismo. Nunca aceite. A Bíblia é a regra de fé e prática. Não podemos insultar a palavra de Deus. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.